Em entrevista ao jornal O Tempo de Belo Horizonte, o tucano Aécio Neves afirmou que irá apresentar uma proposta em alternativa ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governador de Minas, Romeu Zema. Saiba os detalhes no trecho da entrevista de Thalita Marinho e Marina Schettini. Ex-governador de Minas Gerais por 2 gestões, ex-senador e deputado federal pelo 6º mandato, Aécio Neves, do PSDB, criticou o regime de recuperação fiscal do governador Romeu Zema, bem como a federalização de estatais mineiras Codemig, Copasa e Semig, proposta pelo senador Rodrigo Pacheco. Você transferir para a União um patrimônio dos mineiros, que apesar das dificuldades vem sido ao longo dos anos gerido de forma profissional, como acontece nesse governo, no caso, por exemplo, da Semig, eu reconheço, transferir isso para o governo federal, você imagina, que mostra uma inaptidão e uma incapacidade crônica de gerir o seu patrimônio. As empresas estatais hoje, federais, vão gerar um prejuízo de 4,5 bilhões de reais. Você imagina transferir, vamos ficar no caso da Semig, para o governo federal, ela deixará de imediato ter uma gestão profissional para ter uma gestão política. O governo Zema, e eu faço sempre uma ressalva, acho o governador um homem de bem, mas ele não administra o Estado como precisaria administrar. Ele teria que fazer, de um lado, o equilíbrio das contas, enxugando na própria carne, e usar a força de Minas, e vou aqui a nossa proposta, para não ficar apenas no questionamento, para flexibilizar a Lei Complementar 159 de 2017, que estabelece o regime de recuperação fiscal. É uma lei muito dura hoje, e a força política de Minas, Marina, aliada a outros estados, porque isso é interesse, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, que são os únicos estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal, estão aqui com a corda no pescoço. Em entrevista ao jornal O Tempo, mediada pela âncora Thalita Marinho e a editora de política Marina Schettini, o tucano apresentou uma alternativa às propostas de Zema e Pacheco para reduzir a dívida do Estado, estimada em 165 bilhões de reais. E o que eu estou propondo? E acho que essa é a proposta que deveria mobilizar a sociedade mineira, a classe política mineira, a Assembleia Legislativa, com o presidente Tadeu, que é um homem muito interessado também na solução dessa questão, é revisitarmos essa lei, flexibilizarmos, por exemplo, os índices de correção, que hoje é IPCA mais 4 para IPCA mais 2, e ao longo do tempo apenas IPCA. Né? Hoje nós temos um tempo para o pagamento da dívida em torno de 30 anos, temos que alongar isso para 50 anos. O comprometimento da receita corrente líquida no atual regime é de 13%, tá? 13% da nossa receita corrente líquida é que pode ser comprometida para o pagamento das parcelas da dívida. Nós queremos reduzir isso para 8%, para não estrangular o Estado. Né? E, além disso, o governo tem que fazer aqui o esforço que nós fizemos há alguns anos atrás. Essa proposta, por si só, com as nossas empresas públicas sendo usadas como garantia, não transferindo o patrimônio, transferindo o controle delas, elas serviriam de garantia para o pagamento das parcelas da nossa dívida em condições mais flexíveis. E encerro dizendo que, na minha opinião, não é o governo de Minas que deve à União, é a União que deve a Minas Gerais. A Lei Candir já nos tirou mais de 200 bilhões de reais em desoneração, dinheiro que deixou de entrar em Minas Gerais para que o governo pudesse aumentar, por exemplo, sua reserva internacional em dólares. Né? E onde está essa conta? Onde é que está a voz de Minas? Onde é que estão as lideranças se articulando para botar na conta esse débito, esse prejuízo que Minas vem tendo em favor da União?